E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Altair, professor de matemática aqui da oficina. Hoje vamos dar continuidade àquelas aulas de funções que nós começamos, né? Então hoje seria funções parte 3, a parte que eu considero bastante importante, que é a de interpretações de gráficos, onde obter o domínio e o conjunto imagem de uma função. E quando tirar o maior número de informações, quando se analisa um gráfico. Então veja bem, vamos lá, interpretação de gráficos. Quando se observa um gráfico, é importante investigar, reconhecer e extrair o maior número de informações possíveis. Então, analisando o gráfico que eu tenho aqui. Olha só, turma, veja, o que eu tenho aqui são dois gráficos. O que está em azul é uma parte de uma parábola. O que está em vermelho é a parte de uma reta, um segmento. Se você movimentar o ponto sobre a parábola, vamos começar lá do início, nós temos que a parte onde, o ponto onde está sobre o eixo x, uma das coordenadas é o zero, no caso o valor de y, e o valor de x é menos 2. Bom, nós chamamos esse ponto aqui, a abscissa do ponto, como a raiz da função, ou zero da função. Bom, continuando, deslocando esse ponto sobre a parábola, nós percebemos que a imagem, ela começa a aumentar, certo? Porque aqui a função, nesse trecho, ela é crescente, ok? Então, vamos lá, andamos deslocando o ponto sobre a parábola, chegamos num ponto que seria o meu ponto máximo, o valor máximo para a função nesse intervalo que vai de menos 2 até 2. Olha só aqui. Então, veja só. O valor máximo é 7,2. Qual é o valor de x que me dá esse valor máximo? É o valor 0,43. Bom, continuando. Deslocando esse ponto sobre o gráfico, nós vamos ter um trecho que agora a função é decrescente. E ela vai diminuindo, olha só, quando o x aumenta, o y diminui, são valores de y cada vez menores, até chegar no menor valor que eu vou ter para a parte em azul, que é o 4. Então a imagem do 2 é 4. Bom, turma, agora a questão é, esse gráfico é o gráfico de uma função? Sim, é o gráfico de uma função porque se eu traçar uma reta horizontal, uma reta vertical e deslocar essa reta vertical, nós vamos perceber, ela vai encontrar uma única vez a curva. Quando você faz uma reta perpendicular ao eixo x, no caso uma reta vertical, você vai encontrar a curva quando você desloca uma única vez. Veja só. E olha a parte mais interessante aqui, é o seguinte. Está vendo aqui quando x é 2? Será que essa reta intercepta a curva? E quando eu falo a curva, seria a parte que está em azul e também a parte vermelha. É o gráfico da função, que seja. Aqui, quando x é 2, a imagem é 4 ou 2, como está aqui. Veja bem, se a bola é aberta, é porque o ponto não faz parte do gráfico. Então, o ponto 2, 2 não faz parte do gráfico, porque é bola aberta. Aonde está a bola fechada, ou no caso em azul, nós temos que a imagem do 2 é 4. Então, essa reta vertical, ela intercepta o gráfico em um único ponto só. Então, a imagem do 2, no caso, é 4. Bom, continuando. Agora vamos sair um pouco com a reta e vamos deslocar o ponto que está no segmento em vermelho. Veja que quando o x aumenta, o y também aumenta e obtendo valores cada vez maiores, né? E aí eu chego no valor, no ponto extremo, que no caso é o ponto 4, 6. Veja bem, aqui eu tenho de novo uma bola aberta. Então, esse ponto 4, 6, de coordenadas 4, 6, não faz parte do gráfico. Tudo bem, turma? Então, olha só, daqui eu tirei algumas informações. Outra coisa que eu poderia tirar daqui também, turma,
é o seguinte, olha, eu posso ter, para único valor de x, eu não posso ter duas imagens, como seria aqui o fato de ter bola aberta para tirar o ponto. Mas eu posso ter, para dois valores de x, a mesma imagem? Sim, eu posso ter. Quando x é 2 ou quando x é 3, a imagem aqui para mim é o 4. Então isso pode acontecer sim. Ok, turma? Bom, agora vamos continuar e vamos falar um pouquinho mais sobre domínio. O domínio de uma função é o conjunto de partida na relação entre dois conjuntos. A partir do gráfico, podemos identificar o domínio observando a projeção ortogonal dos pontos do gráfico sobre o eixo das abscissas. Então, olha só, turma, quando eu movimento o ponto P aqui, sobre o segmento, eu observo que a parte que está em azul é o domínio da função. Então, projeta todos os pontos do segmento sobre o eixo X e eu tenho o domínio dela. Agora, continuando, o conjunto imagem. Como que eu faço para obter o conjunto imagem a partir do gráfico? O conjunto imagem é um subconjunto do conjunto contradomínio de uma função, conjunto de chegada na relação entre dois conjuntos. Esse conjunto é formado por todos os elementos que são imagens de algum elemento do domínio. Então, todos eles que foram atingidos são imagens de um elemento do domínio. Aqui eu coloco de uma forma um pouco mais formal o que significa o conjunto imagem. O conjunto imagem é formado por todos os y, tais que y pertence ao contradomínio e y é uma imagem do x, pela minha função. Bom, observe o gráfico agora. Então, turma, nesse exemplo bem simples também do segmento, olha só, quando eu desloco o ponto, o movimento, olha para essa parte em amarelo aqui, olha o que acontece. As imagens para cada ponto estão caracterizados lá no eixo vertical, que é o eixo y. Então, para cada ponto eu tenho uma imagem e olha só, quando eu movimento o ponto P, eu vou obter esse trecho em vermelho, que indica o conjunto imagem da função. Ou seja, turma, independente do gráfico que seja, para você obter o domínio, você projeta no eixo X, no eixo horizontal. Para obter o conjunto imagem, você projeta todos os pontos sobre o eixo Y, que aí você vai ter o conjunto imagem. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Curtam, assistam e dê sugestões também, para que a próxima aula seja melhor que essa. Tá? Obrigado, pessoal. Até mais.